piolho, vermes, ratos, um monte de lixo na rua, urina, fezes e por aí vai. Eram características da higiene na Idade Medieval. Os camponeses eram motivo de piada por conta da pouca acessibilidade à água e eram até comparados com animais selvagens pela elite. Fica com a gente até o final, porque isso não é nem metade de como era a higiene nessa época. E não esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a divulgar essa informação para outras pessoas e dá uma força para o nosso trabalho. Sejam bem-vindos ao canal Conhecimentos do Mundo e hoje iremos mostrar como era a higiene dos camponeses na Idade Média e vou logo adiantando que não era nada agradável. Costumamos ver em livros e filmes que retratam a época que os camponeses não se importavam nem um pouco com a higiene. Não é que não seja verdade, mas cada classe tinha um determinado acesso a essas práticas. Era muito difícil um simples camponês conseguir tomar banho, principalmente com frequência. Por trabalharem com esforço físico e se sujarem bastante, aderiram à prática de lavar as mãos e o rosto antes das refeições e para amenizar um pouco da sujeira do dia a dia. Como não havia creme dental, era comum usarem especiarias nos dentes para disfarçar como realmente estavam e tentar amenizar um pouco o mau cheiro causado pela falta de higiene. Os banhos, quando aconteciam, eram tomados em uma tina enorme cheia de água quente. O pai da família era o primeiro em tomá-lo, logo os outros homens da casa por ordem de idade e depois as mulheres também por ordem de idade. Enfim, chegava a vez das crianças e bebês que podiam se perder dentro daquela água suja. Não é à toa que as crianças tinham um grande desgosto em tomar banho. O mau cheiro que as pessoas exalavam por debaixo das roupas era dissipado pelo leque, mas só os nobres tinham lacaios que faziam este trabalho, além de dissipar o ar que também servia para espantar insetos que se acumulavam ao seu redor. O príncipe dos contos de fadas fedia mais do que o seu cavalo. Nos palácios e casas de família, a existência dos banheiros era praticamente nula, nem casinha existia. Quando a necessidade imperava, o fundo do quintal ou uma moita eram escolhidos segundo a preferência de cada um. Não era incomum também ver alguém fazendo as suas necessidades ou defecando nas ruas. Os sistemas de esgoto ainda não existiam, portanto as cidades medievais eram verdadeiros depósitos de lixo e excremento. Grandes metrópoles como Londres ou Paris podiam ser consideradas naquele tempo como alguns dos lugares mais sujos do mundo. Os mais ricos tinham pratos de estanho. Certos alimentos oxidavam o material, levando muita gente a morrer envenenada sem saber o porquê. Alguns alimentos muito ácidos que provocavam esse efeito passaram a ser considerados tóxicos durante muito tempo. Com os copos ocorria a mesma coisa. O contato com o uísque ou cerveja fazia com que as pessoas entrassem em um estado de narcolepsia, produzido tanto pela bebida quanto pelo estanho. Alguém que passasse pela rua e visse alguém nesse estado poderia pensar que estava morto e logo preparavam o enterro. O corpo era colocado sobre a mesa da cozinha durante alguns dias, enquanto a família comia e bebia, esperando que o morto voltasse à vida ou não. Foi daí que surgiu o costume de beber o morto, e mais tarde, o velório feito hoje junto ao cadáver. Imagina o quão fácil era para um camponês adoecer nessa época. Além da falta de higiene e a escassez de água, eram pessoas que tinham que dormir em celeiros, junto com outros animais, perto de lixos, que consequentemente atraíam vermes, insetos e outros bichos que poderiam causar doenças. Inclusive, era muito comum ter piolho na época e o pente mais fino foi criado justamente para tirar o piolho das pessoas. Também não havia os mesmos métodos que utilizamos hoje para algumas coisas que agora são até simples de cuidar,
como um dente podre que arrancavam por conta própria e sem anestesia. Geralmente ficavam bêbados antes do processo para amenizar a dor. Era muito fácil pegar uma infecção, mesmo de uma ferida simples, já que não havia tantas formas de cuidar e tinham que trabalhar e expor a ferida à sujeira por conta do trabalho. Na época, eles achavam que os vermes nasciam do próprio intestino a partir da matéria inadequada como carnes doces ou frutas, que eram frias e úmidas ligadas ao fleuma. Pratos apimentados eram quentes e úmidos e mexiam com o humor sanguíneo, deixando a pessoa febril e mentalmente perturbada. Inclusive, foi nessa época, mais especificamente por conta da peste negra, que também é uma consequência da falta de higiene, foi criada a quarentena. Eles tinham a ideia de que os doentes emitiam miasma. Sanguessugas eram a solução para quase tudo na época, desde dores de cabeça, náuseas, vômitos e desmaios. Além disso, também utilizavam muito a sangria, que era basicamente fazer um corte no indivíduo e deixar sangrando por um tempo. Eles acreditavam que aquilo curava a maioria das doenças. Pensavam que ir tirando o sangue ruim do corpo, deixando só o sangue bom. Vai entender. Já parou para pensar como os camponeses urinavam e defecavam? Bom, para quem morava no castelo ou tinha uma condição melhor, havia algumas comodidades como uma madeira com um buraco no meio ligado a um canal, onde podiam fazer suas necessidades e utilizavam algumas folhas para amenizar o odor. Já os camponeses, muitas das vezes tinham que defecar na mata mesmo, e às vezes tinham uma instalação que era utilizada por praticamente todo mundo, piorando ainda mais a situação. E o que acontecia com todas essas fezes? Bom, tinham pessoas que coletavam esse material e os vendia. Basicamente utilizavam nas plantações como adubo, assim nada literalmente era desperdiçado. E o que sobrava ficava na rua mesmo espalhado, já que não havia saneamento básico. Quando a medicina chegava no seu limite, doenças acabavam indo parar na religião e suas superstições. A Grande Peste foi vista como uma praga e também como bruxaria, e culparam os judeus que supostamente eram menos afetados, isso porque seu afastamento da sociedade fazia com que fossem afetados por último. Agora me diz, se depois de descobrir tudo isso sobre a Idade Média e como os camponeses viviam, você teria coragem de viver lá só por curiosidade? Esperamos que tenham gostado do vídeo. E se quiser ver mais vídeos como esse, é só dar uma olhada no nosso canal. Aproveita e se inscreve e deixa seu like para dar aquela força pra gente. Aproveita e comenta qual foi a sua curiosidade favorita desse vídeo. E se souber de alguma coisa que foi falado aqui, sinta-se à vontade para deixar o seu comentário. Adoramos quando vocês interagem com a gente. Deixe aquele like para nos ajudar na divulgação do vídeo e até a próxima!